Fala aí, turminha! Professor Luiz na área para resolver com vocês uma lista de exercícios tarefa. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no canal e deixe o seu joinha, porque você deixando o seu like, o algoritmo do YouTube vai levar esse vídeo a outras pessoas. Ative o sininho para receber notificações de novas postagens. Vamos lá então? Maravilha, maravilha! Aí está a questão que diz o seguinte: Carlos gosta muito de correr e durante os treinos faz uma média de 1 km a cada 6 minutos. Se mantiver o mesmo ritmo durante os treinos, é esperado que ele percorra 5,5 km em quanto tempo? Uma questão rápida que mexe com grandezas e medidas. O que nós temos aí é que o Carlos ele percorre 1 km em 6 minutos. Bom, se ele percorre 1 km em 6 minutos, vamos pensar assim: 5 km mantendo este mesmo ritmo, ele vai gastar 5 vezes 6, 30 minutos. Certo? E meio quilômetro, que é a metade, se 1 quilômetro ele gasta 6 minutos, meio quilômetro ele vai gastar a metade, 3 minutos. Então, 5 quilômetros e meio, basta a gente pegar 5 quilômetros e juntar com meio quilômetro. Ou seja, 3 minutos com 30 minutos. Então, 5,5, 33 minutos. Ou seja, a alternativa B. Beleza, turminha? Esta é a nossa primeira questão, uma questão que envolve a parte de grandezas e medidas. O nosso segundo exercício diz que o terreno que seu Manuel mora, né, uma chácara, tem o formato de um quadrado de lado 50 metros. E ele quer cercar essa propriedade contornando-a com 4 linhas de arame farpado. Quantos metros de arame serão necessários para a execução deste serviço? Vamos lá? Primeira coisa que nós vamos fazer é justamente fazer aí uma figura, né? O desenho de um quadrado. Vamos aí mais ou menos desenhar aí o nosso quadrado. Lembrando que o quadrado tem todos os lados congruentes, certo? Então, pegando aqui, ó, este lado, esse, todos da mesma medida, ou seja, 50 metros. Aqui também é 50 metros. 50 metros e 50 metros. Se ele quer contornar com 4 linhas, ó, 4 linhas, significa 4 fileiras, gente. Então, a primeira fileira, então cada linha, ou seja, cada fila, vai ter o quê? 4 vezes 50, que vai ser 200. Por quê? 1, 2, 3, 4. 4 vezes 50, dei a primeira volta. Então, esta primeira volta, essa primeira linha, eu gastei 200 metros. Como são 4 linhas, uma linha, 2, 3, 4. Então, 4 linhas, que é o que ele quer, será 4 vezes 200 metros. E 4 vezes 200 metros, vamos obter 800 metros. E é essa última alternativa. Uma questão que envolve geometria, perímetro de um quadrado, que é a soma de todos os lados. E aí, como são 4 linhas, né, seriam 4 filas. Cada fila vai dar o perímetro do quadrado. Uma fila 200,
2 filas, 400, 3 filas, 600, 4 filas, 800. Então, cada linha, né, cada fila de arame farpado é o perímetro do quadrado, beleza? Vamos então ao próximo exercício, bora lá! Este outro exercício diz o seguinte: considere o número 125 que está dentro de uma raiz quadrada. Ao fatorá-lo, no caso 125, e observar o índice da raiz e o expoente do radicando, o que nós concluímos? Vamos lá? Então nós temos aqui raiz quadrada de 125. O radicando, né, é o 125. Fatorar é decompor. Então, ó, 125, nós vamos decompor em fatores. Isso que é fatorar. Decompor em fatores primos. Então, vai dar por 5, 25. Por 5, vai dar 5. Por 5, vai ser igual a 1. Fechou. 1, 2, 3 fatores. 5, a terceira. Certo? Então, nós podemos dizer o seguinte: raiz quadrada de 125 fica assim, ó. Raiz quadrada, 125, 5, a terceira. Qual a pergunta que ele faz? O índice e o expoente, né? O índice e o expoente. Este é o índice e este é o expoente. Logo, o índice e o expoente nessa ordem, índice 2 e o expoente 3 para o radicando, que seria a alternativa B. Índice 2 e o expoente do radicando 3. Chegamos ao final dessa questão. Repare que essa é uma questão básica, não é nem para calcular a raiz quadrada, é simplesmente para trabalharmos o radicando. Sempre que nós formos calcular uma raiz, esse processo da decomposição em fatores é muito utilizado. Vamos ver o nosso próximo exercício? Aí está o nosso próximo exercício, que diz o seguinte: um grupo de estudantes de uma escola, ao realizar uma pesquisa na comunidade em que vivem, constataram que 3 em cada 5 pessoas consultadas viam a escola como fundamental à formação social e profissional dos jovens. Ao apresentarem os dados da pesquisa em um seminário para os colegas, revelaram que o número refletia a opinião de... O que nós queremos saber é 3 das 5 pessoas vale quantos por cento dos entrevistados? Porque o exercício, né, ele está querendo saber, reflete quantos por cento aqui, ó. Então é dito que na pesquisa constatou-se que 3 em cada 5 pessoas consultadas, ou seja, 3 em cada 5 pessoas entrevistadas, ok? Vamos lá então? O total de pessoas é denominador, então 5 pessoas. 3 é o que nós temos, 3 a cada 5. Então 3/5 é um número de pessoas que realmente viam a escola como fundamental. E o que seria esse 3/5? Aqui nós temos 2 caminhos a fazer. Nós podemos fazer 3 dividido por 5. 3 por 5 não dá, nós colocamos o 0 aqui e a vírgula e pomos 0 aqui. Aí nós pegamos 30, 30 dividido por 5 é 6, 6 vezes 5, 30, para 30 nada. 0,6 ou 0,60 é a mesma coisa. Mas quando se trata em porcentagem, a gente sempre trabalha 2 casas após a vírgula. Quando eu desloco esta vírgula 2 casas para a direita, o resultado acaba caindo em porcentagem. Então, 0,6 equivale
a 60%. E 60% já vai dar a letra B. A outra forma que nós temos de resolver isso daí, eu vou fazer assim, ó, segundo modo. Segundo modo é lembrar que porcentagem é tudo escrito sobre 100. Sempre que nós formos falar de porcentagem, por exemplo, 20%, 15%, a gente vai falar respectivamente 20 por 100, 15 por 100. Então, a ideia, a noção intuitiva de porcentagem é o denominador 100. Então, olha o que nós vamos fazer agora. Nós temos então 3 no total de 5 pessoas. Eu quero que apareça 100 aqui no denominador. Eu vou fazer aparecer 100. Para aparecer 100, olha o que eu vou fazer. Vou multiplicar por 20. Só que como eu não posso alterar a fração, para que a fração seja equivalente, eu multiplico em cima também por 20. Ao multiplicar por 20 embaixo, 5 vezes 20 é 100. Ao multiplicar por 20 em cima, porque temos que multiplicar numerador e denominador pelo mesmo valor, para que a fração seja equivalente, teremos 3 vezes 20, 60. E aí, 60 por 100 é a mesma coisa que 60%. Este é o segundo modo de resolver. Então, quando tratamos de porcentagem, a ideia que nós temos que ter é um valor sobre 100, beleza? Vamos ao nosso próximo exercício. Cláudia trabalha em sua casa produzindo salgadinhos para a festa. Ela trabalha de segunda a sexta-feira, fazendo seus produtos, os seus salgados. Durante a primeira semana de agosto, ela produziu respectivamente por dia 400, 500, 380, 600, 800 salgados. Ou seja, na segunda 400, na terça 500, na quarta 380, na quinta 600 e na sexta-feira 800. Ela trabalha de segunda a sexta. Qual foi a média de produção semanal? Esta é uma questão de média aritmética simples. Então, nós temos 5 valores, que é o valor da produção em cada dia da semana, e vamos então saber a média, seria a média aritmética simples, somando todos os valores e dividindo pela quantidade somada. Vamos lá? Então, quando nós pegarmos para fazer este exercício, o que nós faremos primeiramente? Nós pegaremos 400 mais 500 mais 380 mais 600 mais 800. E aí nós iremos dividir tudo isto pela quantidade somada. 1, 2, 3, 4, 5 por 5. O que nós estamos fazendo aí é uma média aritmética simples. Então, esta soma no numerador, 400 mais 500 mais 380 mais 600 mais 800, vai dar exatamente 2.680. E aí nós vamos dividir por 5. E esta divisão vai ser igual a 536. A média de produção na semana de segunda a sexta foi 536 salgados, alternativa C. Observe que essa é uma questão que envolve média aritmética. Somamos valores e dividimos pela quantidade que está sendo somada. Vamos lá? Nosso último exercício será o seguinte.
Em certa empresa, 8 funcionários recebem 2.600 o salário. 4 recebem 3.500. A média salarial deste grupo de funcionários será... O que nós temos aqui é o que nós chamamos de média ponderada. Porque eu tenho 8 funcionários que recebem 2.600. Então, para fazer a média, eu tenho que somar o salário desses 8 funcionários, ou seja, 8 vezes 2.600. Eu tenho 4 funcionários que recebem 3.500, então vou ter que somar a média desses 4 funcionários, ou seja, somar 4 vezes 3.500. Na verdade, eu estou fazendo 8 vezes 2.600 mais 4 vezes 3.500. Eu vou ter o total da soma. E como eu tenho que dividir pela quantidade somada, eu vou dividir pela soma dos funcionários. 8 que recebe 2.600 e 4 que recebe 3.500. 8 mais 4, teremos 12. Isso é média ponderada. Nós pegamos os valores e multiplicamos por um determinado valor que a gente chama de peso. No caso aí, é a quantidade de funcionários. E na hora de dividir, nós vamos dividir pela soma do número de funcionários. Vamos ver? Nós faremos o seguinte. Na parte de cima, nós faremos o seguinte. 8 recebe 2.600. Então, 8 vezes 2.600. Porque eu vou ter que somar o 2.600 8 vezes. Mais 4 recebe 3.500. Então, 4 vezes 3.500. E agora, eu vou ter que somar, dividir tudo pela soma deste 8 com este 4, que é a quantidade de funcionários. Ou seja, 4 mais 8, eu vou ter 12. Maravilha? Fazendo essa soma na parte de cima, 8 vezes 2.600 mais 4 vezes 3.500, eu vou ter 34.800, dividido por 12. Essa é uma divisão simples que nós vamos chegar a 2.900. E 2.900 é a nossa segunda resposta aqui. Beleza? O que nós fizemos aqui foi uma média ponderada. Então, 8 funcionários com 2.600 e 4 funcionários com 3.500. Como eu tenho que fazer a média do grupo todo, ou seja, 8 funcionários e 4 funcionários, o grupo todo tem 12 funcionários. Então, ao invés de ficar 2.600 mais 2.600 mais 2.600, a gente faz 8 vezes 2.600 mais 4 vezes 3.500, e este 8 e este 4 que multiplicaram os salários seria o número de funcionários. 8 mais 4, 12, e aí nós fazemos 34.800 dividido por 12, que vai dar uma média de 2.900. Essa média nós chamamos de média ponderada. Maravilha? Gostou desta correção de exercícios? Então, deixa sua inscrição, deixa o seu like para que possamos ser divulgado aí para mais pessoas dentro do YouTube. E não se esqueça, ative o sininho para que você possa receber novas notificações. Um forte abraço!